Sejam bem-vindos ao primeiro vídeo sobre as contas do Sporting. Que eu tenha conhecimento, a SAD do Sporting é a única que apresenta resultados de forma trimestral, o que é ótimo para acompanhar a atividade financeira do clube. No entanto, para manter a coerência e depois para fazer comparações entre clubes, o relatório que vou analisar é o do primeiro semestre do exercício de 21-22. Começo com uma nota prévia. Quem viu os vídeos do Porto e agora começa a seguir esta nova temporada vai reparar que a construção do relatório é diferente. Há normas contabilísticas que têm de ser seguidas, mas há abertura para as SADs apresentarem os seus números com alguma liberdade. Vou começar pela demonstração de resultados e neste primeiro vídeo vou abordar os rendimentos e ganhos sem transações de jogadores. Segue-se um quadro com a discriminação das vendas e prestações de serviços. As vendas de merchandising tiveram um comportamento excepcional, não só porque subiram mais do dobro em relação ao período homólogo, mas porque constituíram um recorde. Nunca o Sporting tinha vendido tanto. O recorde tinha sido atingido no exercício completo de 2021, quando o montante foi de 4,4 milhões. Apenas num semestre, as vendas superaram esse registro. Pode-se atribuir isto à abertura da Lion Store, da nova loja verde online, das menores restrições à circulação de pessoas ou ao início do contrato com a Nike. Não esquecendo que o Sporting vem de uma época em que foi campeão, como é óbvio. Os direitos televisivos são detalhados como se segue. Assentam no acordo que o Sporting negociou com a NOS em dezembro de 2015, que definiu 3 vertentes de um bolo total de 446 milhões. Numa notícia do jornal Record, é dito que o patrocínio na camisola valia 7,5 milhões por época. É possível que tenha sofrido alterações ao longo dos anos e tenha bónus de desempenho desportivo, mas para simplificar vou usar este valor para tentar chegar aos outros. É possível deduzir o valor pago pelos direitos de transmissão dos jogos em casa, pela afirmação escrita no relatório. Se 3 jogos valeram 4,235 milhões, cada jogo ficou avaliado a 1,412 milhões. Mas se dividirmos os 12,8 pelo número de jogos disputados, chegamos a um valor ligeiramente superior, que provavelmente se deve a alguma cláusula do dito acordo. Desta maneira, podemos chegar a um valor total aproximado a receber por temporada. Relembro aqui o conceito de especialização de exercícios. O valor recebido por temporada é igual. Aquilo que varia é a verba a inscrever em cada um dos semestres. Há a certeza de se disputarem 17 jogos caseiros e por esses 17 jogos serão pagos 24,174 milhões. Como até ao fim de dezembro o Sporting disputou 9 jogos em casa para o campeonato, o valor foi de 12,8 milhões, o que quer dizer que no segundo semestre serão registados 11,374. Tendo os valores dos pontos 1 e 3, bem como o valor total, é possível chegarmos ao que é pago pela Sporting TV. Segue-se a bilheteira. Esta rúbrica tem a separação da receita de forma muito transparente. Os bilhetes de época são as gamebox vendidas. Voltamos à especialização de exercícios. Se o bilhete de época dá direito a 16 jogos e só se disputaram 8, há receita já recebida a contabilizar apenas no segundo semestre. As receitas de bilheteira dos jogos da Taça de Portugal são divididas em 75% entre os dois clubes na eliminatória e os restantes 25% são destinados à Federação. Os lugares de Leão e VIP serão os lugares que foram comprados pelos sócios por altura da inauguração do estádio, que foi uma boa iniciativa do clube. Apesar dos patrocínios e publicidade ser uma rúbrica muito relevante em termos de receita, a SAD não aprofunda nada a informação. No prospecto da emissão obrigacionista feita em novembro de 2021, temos alguns dados, mas continua a ser pouco. É curiosa a substituição da NOS pela Betano na parte frontal da camisola. Foi noticiado que a Betano basicamente comprou a posição da NOS na camisola. É também curioso que a NOS tem o contrato até 2029, enquanto que o da Betano, não havendo nenhuma alteração,
durará no máximo até 2026. Não sei se será de esperar que a nós regresse às camisolas nesse ano. Outro parceiro que na altura deste relatório ainda estava ativo era a Bitsy, empresa de câmbio de criptomoedas. O Sporting tinha como objetivo lançar-se nos fan tokens e nos NFTs, mas já em 2022 o clube anunciou que, por incumprimento contratual, cancelou o patrocínio. Os outros rendimentos e ganhos têm como rúbrica mais importante a da participação nas competições europeias. Nesta época, o Sporting jogou a Liga dos Campeões e as receitas de forma mais detalhada são apresentadas no quadro seguinte. Para chegarmos ao primeiro valor, temos de ter em atenção dois fatores: o prémio de presença na fase de grupos e o prémio da posição no ranking da UEFA há 10 anos. O Sporting entrou na época 21-22 no 34º lugar no ranking, mas muitos dos clubes que tinha à sua frente não se qualificaram para a Liga dos Campeões. Dessa maneira, dos 32 qualificados, o Sporting encontrava-se na 23ª posição. Cada posição no ranking dá direito ao recebimento de 1,137 milhões, sendo que o primeiro classificado recebe 32 vezes esse montante e o último dos 32 recebe apenas 1.137.000. Feitas as contas, por via do ranking, o Sporting encaixou 11,37 milhões. O total indicado é resultado da soma destes dois pontos. O prémio de performance na fase de grupos é calculado tendo por base vitórias e empates nos 6 jogos. O Sporting conseguiu 3 vitórias e a isto é dito no relatório que é somado um bónus adicional pago pela UEFA. Chegamos então ao segundo valor indicado. A passagem aos oitavos de final, que vale 9,6 milhões, só é considerada no segundo semestre, porque é dentro desse período que os jogos serão disputados. E o market pool é contabilizado na rúbrica dos direitos televisivos, que vimos atrás. Para a época 22-23, já é possível saber o ponto de partida de todas as equipas. O Sporting vai cair uma posição, ultrapassado pelo Galatasaray. Podemos ver que não é difícil de adivinhar que o clube vai ganhar algumas posições nos próximos anos, se mantiver as boas prestações a nível interno. Equipas como o Schalke 04, que subiu à primeira divisão do campeonato alemão na época de 21-22, o Valência e o Galatasaray não vão disputar as competições europeias este ano e na próxima temporada vão limpar a época de 2012-2013, que foi muito boa em termos de pontos. Aliás, mesmo se o Sporting não fizesse qualquer ponto esta época, o que é impossível visto que terá garantidos 4 pontos pela presença na fase de grupos da Liga dos Campeões, iria ultrapassar as 3 equipas. O Zenit, que foi banido pela UEFA das competições europeias por 1 ano, e vamos ver se não será mais, seguramente que vai entrar em queda livre, apesar da distância para o Sporting ainda ser considerável. O sistema de pontos da Liga dos Campeões é como está exposto. Outra componente do ranking é a dos títulos europeus conquistados, que é a penúltima coluna presente nos rankings que mostrei. A esta componente são atribuídos pontos como está no quadro e o Sporting tem um, que decorre da conquista da Taça das Taças em 63-64. Retomando este quadro, outra rúbrica com significado foi a da cedência de jogadores. Foi aqui considerado, essencialmente, metade do pagamento do PSG pelo empréstimo do Nuno Mendes, 3,5 milhões. A outra metade fica para o segundo semestre. Sobre a rúbrica Outros, não há informação neste relatório, por isso fui pesquisar se no anual da época de 2021 encontrava alguma coisa. Está lá esta passagem. Fiquei intrigado com a parte do Placar. Sei que o Placar já foi patrocinador do Sporting, mas pensei que a entrada em cena da Betano tivesse ditado o fim da parceria. Este vídeo fica por aqui. Espero que tenham considerado o conteúdo interessante e útil. Não se esqueçam de subscrever o canal e até para a semana.